Olá, turma do oitavo ano. Vamos à nossa aula de artes dessa semana. Começaremos com a correção da página 87. Vamos lá. Vamos encontrar os erros de perspectiva na imagem pela descrição de seus elementos. Será que você consegue descobrir quais são os exemplos impossíveis de perspectiva? Primeiro, esse objeto que está mais próximo do observador aparece atrás das árvores que estão mais distantes. Essa aqui, onde a placa está bem aqui no primeiro plano, mas elas parecem atrás das árvores. Então, a ave parece desproporcional em relação ao lugar onde ela está. O corvo aqui em cima dessa árvore é quase do tamanho de um cara. A frente e o fundo dessa construção são visíveis ao mesmo tempo. Caso é a C, onde a gente vê a frente da igreja e o fundo da igreja ao mesmo tempo. E por último, embora estejam distantes, as duas pessoas parecem estar frente a frente. Essa D aqui, né? Onde está a pessoa dentro de uma casa e o outro no topo de uma colina. Quais outras perspectivas impossíveis você consegue perceber na imagem? Encontre e comente com seu colega. Alguns elementos no primeiro plano são retratados ao mesmo tamanho ou menores que os apresentados no segundo plano. Ou seja, são desproporcionais entre si. Como, por exemplo, o cara pescando em relação ao outro cara pescando aqui. O tamanho do cisne em relação à vaca. A posição da igreja e o barco. O barco parece estar andando sobre a ponte. Tudo isso são visões em que a perspectiva não faz sentido. Muito bem, continuando. Vimos dança, corpo e espaço, não foi? E por último, essa atividade. De acordo, a seguir, leia um trecho da entrevista de Salia Sanu sobre o seu trabalho desenvolvido nos campos de refugiados na África. Eu quero mostrar que a questão dos refugiados não está assim tão longe de nós. Não importa em qual, mas em algum nível nós somos todos refugiados, seja os que fugiram por conta da guerra, religião ou catástrofes naturais. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas. Quando vamos ao encontro delas, vamos ao encontro de nós mesmos. De acordo com o trecho e com seus conhecimentos sobre o espetáculo do Desejo de Horizontes, de Salia Sanu, assinale as afirmativas falsas e reescreva-as corretamente. As falsas são: a crise dos refugiados é uma questão distante de nós, e até somente a guerra pode levar as pessoas a se refugiarem. Muito bem, como é que a gente pode ver aqui? Corrigir essa. A crise dos refugiados é uma questão que afeta todos nós, é presente a nós. Todos nós nos ligamos, afinal somos todos seres humanos, vivemos no mesmo mundo. Quando uma pessoa precisa fugir de seu lar por causa de um problema de guerra, conflito, doença, praga, é ruim para todo mundo. E a outra é somente a guerra para levar as pessoas a se refugiarem. Não. Pobreza, desastres ambientais, perseguições políticas, ou seja, tudo isso, política racial, religiosa, ou seja, esse tipo de perseguição, todos são motivos que podem levar as pessoas a se refugiarem. Ok? Muito bem, com isso terminamos a nossa parte de correção. Vamos o som e a música. Os sons nos acompanham todos os dias. No momento agora, vocês escutando minha voz, escutamos os carros nas ruas, o canto dos pássaros, pessoas conversando e muitos outros tipos de sons. E se vocês já tiverem visto a aula de espanhol, viram um cachorro latindo também. Todos eles podem se tornar elementos musicais. A música acontece em diferentes lugares e contextos, permitindo a expressão de sentimentos por meio da percepção e da organização de sons. Muito bem, aqui, né? Além dos instrumentos musicais, quais são outros sons você imagina que sejam presentes na paisagem sonora retratada? O vento batendo nas árvores, pessoas conversando, alguém que esqueceu o celular ligado. Você já viu algum grupo musical apresentando-se em espaços como praças e parques de ruas? Eu não saio de casa, então eu nunca vi. Qual a relação entre os diversos tipos de sons e música? É o que vamos ver agora.
Primeira coisa é músicas em diferentes espaços. A música em diferentes espaços. Você sabe o que é chamado cinema mudo, certo? São aqueles filmes em que não são acompanhados diretamente por sons, ou seja, nos quais não há música, diálogos ou sonoplastia atrelados às imagens. Ao fim da década de 1930, por questões tecnológicas, a maioria dos filmes produzidos no mundo eram mudos. Mas é engano pensar que nessa época as pessoas não ouviam nenhum som quando iam ao cinema. Pelo contrário, muitas vezes pianistas ou orquestras completas acompanhavam a exibição dos filmes executando músicas para sonorizá-los, ou seja, você ia assistir o cinema ao mesmo tempo que ia ver um show musical de uma banda, de uma orquestra ou pedir pelo menos um pianista. Ainda nos dias de hoje ocorrem algumas exibições especiais em que isso é realizado. Concertos ao ar livre, sejam eles com filmes ou não, tem a vantagem de permitir que qualquer pessoa aprecie a música e conheça o trabalho de uma orquestra, em toda a sua riqueza de instrumentos e sonoridade. Mas já que estamos falando de sons e sonoridade, que tal pensarmos a partir de uma questão básica? Afinal, o que é o som? Sabemos que o som é produzido a partir da vibração de um corpo. Por exemplo, quando jogamos uma pedra na água, podemos ver que seu impacto gera pequenas ondas que se propagam. Da mesma forma, quando batemos um gongo, esse instrumento aqui, o impacto provoca pequenas ondas no ar. Não podemos vê-las, mas sim escutá-las. Isso é o som. Ou seja, pessoal, qualquer som ele é causado pela vibração do objeto tocado. Willy, e meus fones de ouvido? Dentro do fone de ouvido, dentro da caixinha de som que vocês estão ouvindo dentro do celular, tem um ímã e um eletroímã. Ele pega os impulsos eletrônicos e converte esse eletroímã que tem dentro das caixinhas de som, dos fones, celular e tudo mais, e converte em vibrações. Ele faz vibrar uma pequena película e essa película vibra o ar. Uma vez que o ar é vibrado, né, em intensidades programadas, né, sai o som. É por isso que quando você escuta às vezes um som muito alto naquelas caixinhas mais ruins, você escuta um barulho estranho, uma vibração meio diferente. Porque elas não foram feitas com materiais para suportarem grandes alturas. Mas essa vibraçãozinha é o som, ou seja, ele vibra o ar vai vibrando até o seu ouvido. Quando chega no seu ouvido, ele faz vibrar algo dentro, o tímpano, que vibra o martelo, a bigorna e o outro ossinho que eu não lembro, que os nervos ligados a eles fazem você escutar o som. Vocês podem pesquisar isso, que tem vídeo no YouTube, e provavelmente vocês já devem ter visto o sistema auditivo em ciências. Entendem bem como funciona. Ou não, vocês estudaram pelo menos música, som em física, né? Muito bem. Esse corpo que vibra e produz som é chamado de fonte sonora. Ao vibrar, a fonte sonora faz as partículas do meio à sua volta vibrarem também até chegar aos nossos ouvidos. Podem existir inúmeros tipos de fontes sonoras, desde instrumentos musicais até uma simples chaves, com os sons em ordem. Lembrando, qualquer barulho é produzido pela vibração, beleza. Mas o que faz com que isso não seja considerado música? Aí é que está a ordem. O som possui 4 qualidades básicas que permitem diferenciá-lo e classificá-lo. Elas são altura, se o som é grave ou agudo, intensidade, se ele é forte ou fraco, duração, se é curto ou longo, e o timbre, é a identidade do som, sua personalidade e sua cor. No caso aqui a gente vê uma representação sonora de uma representação visual de ondas sonoras. Vamos lá. Ó. A música pode ser considerada uma forma de organizar a execução e ou a escuta dos sons. Ao compor, por exemplo, o músico pode determinar
quais sons devem ser executados e em que altura, duração e intensidade. Ao criar uma música para uma orquestra repleta de instrumentos, o compositor tem inúmeras possibilidades de combinar e organizar os sons. Uma das formas de representar essa ordenação de sons é por meio da escrita musical, a conhecida partitura. Geralmente utilizando partituras, o compositor emprega símbolos que representam os diversos elementos de sua música. Ao ler esses símbolos, os instrumentistas podem executar a música mesmo sem tê-la escutado anteriormente. Afinal, através desse símbolo ele vai saber a altura, a intensidade, a duração e o timbre de cada nota. E com isso sai a melodia. Vamos lá, a partitura. Vamos ver bem de perto. Uma partitura é o registro escrito completo de uma música. As partituras são estruturadas em pentagramas, que são grupos de 5 linhas, nas quais os símbolos são escritos. No caso aqui tem a clave de Sol e a clave de Fá. No caso aqui é uma coisa de Hamlet. Esse sistema de escrita musical tem como base as notas musicais, que são representadas por pequenas formas arredondadas, acompanhadas de hastes, as quais determinam a duração das notas. As pausas, por sua vez, são representadas por diferentes figuras. Logo no início de uma partitura, temos a clave, um símbolo que vai indicar o nome e a altura das notas. As claves mais comuns são a de Sol e a de Fá. Ou seja, se vai ser em tom de Sol, de Fá. Quem entende de música compreende isso aqui bem melhor do que eu. Mas vamos dar um zoom bem grande aqui na coisa, ó. Essas pontinhas, essas bolinhas pretas com as hastes são as notas. Esses movimentos, esses símbolos perto dela é as pausas. E no caso aqui tem a clave de Sol e a clave de Fá. Quem entende de música consegue compreender bem melhor isso aqui, ó. O sistema de notação musical antigo. Existem sistemas muito antigos de registro escrito de música. Cerca de 2000 anos atrás, por exemplo, os antigos gregos utilizavam um sistema de notação baseado nas letras do alfabeto. O sistema de escrita musical antigo foi desenvolvido na Europa durante a Idade Média. Ele tinha como base os neumas, nome dados a pequenas marcas colocadas junto das palavras, indicando como uma música deveria ser cantada, que é essa imagem aqui. Se aquela partitura lá de cima já era complicada, essa daqui é mais ainda. Muito bem, continuando. Opa. No caso aqui, a gente vai criar a nossa própria notação musical. Dentro de cada quadrinho, vamos desenhar um símbolo que represente as propriedades descritas. Vamos supor que para som agudo seja esse símbolo. Para som graves, esse símbolo. Para som longo, para som curto. Claro, façam símbolos melhores do que esses rabiscos que eu estou vendo. Para som forte e para som fracos. Criem símbolos melhor, por favor. Agora, vamos praticar um pouco. Escolha uma música que você gosta e escreva um trecho da letra. Depois anote acima das palavras símbolos que você criou e que considera mais apropriado para interpretar o trecho da música. Porque fui no Itororó, beber água não achei, encontrei linda morena que no Itororó deixei. Você botaria aqui e ia colocar quais são. Um som forte, um som longo, um som curto. Viu? Façam bem feito e não os rabiscos feios como eu fiz. Essa é a nossa primeira atividade. Continuando. A arte de Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, de 1887 a 1959, foi um instrumentista, compositor e maestro brasileiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro
e começou sua carreira tocando choro. Chorar em estilo musical, viu? Não é que ele tava chorando, não. E aos 19 anos já fazia suas primeiras composições. Mas foi como um músico erudito que Villa-Lobos se tornou um grande organizador de sons. Um compositor talentoso. Aos 35 anos, ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu na cidade de São Paulo, propondo uma nova visão da arte inspirada nas vanguardas europeias. Nessa época, Villa-Lobos começou a incorporar em suas criações elementos inusitados, como cantos de pássaros, canções indígenas e melodias folclóricas brasileiras. Ou seja, ele misturou a música erudita europeia com coisas naturais e nacionais aqui. Música indígena, melodia folclórica, canto de pássaro. E isso fez com que quebrasse um pouco essa história de música clássica, que era considerada a música da elite, e música popular, que era a música do povão. Ele conseguiu mesclar as duas, criando um novo estilo. Muito bem. Continuando. Arte de reger. Além de compositor e professor, Heitor Villa-Lobos foi um importante maestro. Você sabe qual é a função do maestro? Também conhecido como regente, o maestro é responsável por conduzir orquestras ou coros, para coordenar as atividades musicais de um grupo de maneira coesa. O maestro utiliza os movimentos das mãos e uma pequena vareta chamada batuta. Tradicionalmente, a mão direita segura a batuta para os destros e define para os músicos o compasso e a velocidade de execução da música, enquanto a mão esquerda indica os sentimentos que a música deve expressar. Os gestos representados abaixo indicam som, silêncio, intensidade forte e fraco e o andamento lento e rápido. Maestro com as mãos abertas, todos cantam ou tocam. Maestro com as mãos fechadas, silêncio. Maestro com o antebraço e mãos erguidas na direção do rosto, som forte. Com os antebraços e mãos na direção da barriga, som fraco. Com as mãos balançando de um lado para o outro, som lento ou rápido, vai depender. Se ele estiver movimentando a mão muito rápido, é som rápido. Se estiver imitando, balançando a mão lentamente, é um som lento. No caso, deixa eu ver. Procurem depois no YouTube, Mickey Mouse Orquestra. Provavelmente vocês vão encontrar uns desenhos bem interessantes que mostram essa mistura de movimentos. Vamos lá. Continuando. Sons de uma história. Noel Medeiros Rosa, mais conhecido como Noel Rosa, foi compositor, bandolista, violinista e intérprete. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, onde ficou conhecido como poeta da vila. Noel foi responsável por popularizar o samba, levando essa música dos morros para as áreas mais desenvolvidas da cidade do Rio de Janeiro. No início do século XX, conseguiu que rádios prestassem atenção ao gênero com o qual muitos tinham preconceito, por considerá-los música do morro. A gente já viu isso acontecer outra vez, né? Por exemplo, o funk. Ele antes era considerado música de favela, depois virou música de geral. Sua forma de olhar e escrever sobre o cotidiano de maneira simples e genuína influenciou outros compositores como Cartola e Oreste Barbosa. O samba dos anos 20 tinha forte influência do machixe e do shot, que são alguns ritmos tradicionais da época. Noel, com toda sua musicalidade e jeito de cantar, ajudou a moldar e definir o samba que conhecemos hoje como tradicional. Assim como outros compositores, Noel Rosa transformava acontecimentos da própria vida em letras para suas canções. O processo de criação de sua música Com Que Roupa é um curioso exemplo. Desde seu nascimento, Noel apresentava problemas de saúde que o acompanharam por toda a vida. Motivo
de constante preocupação entre familiares e amigos, em especial para sua mãe. O rapaz, um jovem por volta de 20 anos de idade, gostava do estilo de vida boêmio, ou seja, saía para as festas e demorava a voltar para casa, deixando sua mãe preocupada com sua saúde. Tentando manter o filho em casa, ela teve uma ideia. Escondeu todas as roupas de Noel para que ele não pudesse sair, deixando-o aflito, pois tinha uma festa para ir. À noite, quando seus amigos chegaram em casa, perguntando se Noel estava pronto, Noel gritou de dentro do seu quarto: "Mas com que roupa eu vou?" Desse fato, aparentemente banal, surgiu a inspiração para fazer um samba, cujo refrão é: "Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou?" Muito bem, tem mais uma questão aqui para ser respondida e outra aqui para ser respondida também. Noel pediu então ao maestro Homero Dornelas que escrevesse uma melodia para sua canção Com Que Roupa. O maestro sentou-se ao piano e pediu para que Noel cantasse o samba como tinha imaginado. Sem perceber, Noel se surpreendeu a saber que fez um samba com a mesma melodia do hino nacional. O maestro tocou algumas notas e a música ficou pronta. Ao escrever a letra da música Com Que Roupa, Noel procurou inicialmente retratar um acontecimento de sua vida pessoal que lhe causou aflição. Porém, ao ouvir a canção, muitas pessoas interpretaram como uma metáfora para as dificuldades econômicas pelas quais o povo brasileiro da época passava. O samba fez sucesso em todo o país no Carnaval de 1930 e a expressão "com que roupa" passou a fazer parte do vocabulário carioca, criando uma relação de empatia com a população, pois se aproximava com bom humor de questões relacionadas à vida do cotidiano. A seguir tem um trecho, da canção do Noel Rosa, Com Que Roupa Eu Vou, mas melhor a gente ouvir ela, né? Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto: com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como sapo pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Vai de roupa velha e chuchu, seu trouxa.
Muito bem, vimos aí, né? Com que roupa? Do Manuel Rosa e vimos até um trechinho aqui. Com isso vem a nossa segunda questão. Muito bem, com isso a nossa aula vai chegando ao final. Opa! Bons estudos. Não se esqueçam de deixar um comentário confirmando que vocês viram a prova que conta como chamada, ok? Muito bem, com isso a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau!